eu tenho certeza que se o seu coração estiver aberto, Ele vai falar com você, tá? Tá bom mesmo? Então, se você puder, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler Atos, capítulo de número 10. Atos 10, verso 9. Esse clima seco não é fácil pregar não, viu? Não é fácil viver, né? Quem dirá pregar. Ah, Jesus, como é bom falar do Senhor. Irmãos, poucas vezes eu ministrei assim, ó. E eu não estou falando isso aqui para minha glória, não. Eu falo isso aqui porque eu fico com frio na barriga. Não é preparo, não é falta de preparo, perdão. É porque eu fiz um compromisso com o Senhor. Desde o início do ministério, não vou pregar nada que eu tenha preparado no sentido de que foi ideia minha. Então, todas as vezes que eu vou pregar, independente do lugar, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pregue? De verdade, eu tenho ali no meu notebook ali, eu tenho acho que desde 2018 para cá, todas as minhas ministrações lá escritas. E volta e meia me dá uma vontade de ir lá e falar assim: hoje estou cansado, eu vou colocar de 2021 aqui, lá de maio, e vou pregar uma. Mas Ele não gosta que eu faça isso. Por isso, hoje, eu tenho convicção que será uma ministração diferente, mas Deus vai falar da mesma forma ao nosso coração, amém? Mas antes de iniciar, eu quero saber quem visita a gente aqui pela primeira vez. Algumas pessoas. Eu sou o Tiago. Eu sei que quem quer saber, né? Mas eu sou o esposo da Cibele. Ela está ali no fundo. Fica de pé aí, meu bem. Essa mulher maravilhosa. Somos os pastores dessa igreja. E no final de semana eu estarei em Campos de Julho, na nossa igreja lá. Não estarei aqui com os irmãos no primeiro domingo que terá 2 cultos. Ai, que tristeza. Glória ao nome de Jesus por isso. E estará um pregador de fora aí, cheio do Espírito Santo, que vai pregar aqui para vocês, amém? Vocês é mentiroso demais. Esse aí é fingido, hein? Então eu falei: cara, eu quero pregar na igreja na quarta. E eu quero pregar mais vezes na quarta-feira. Porque é tão bom estar no meio de semana falando de Jesus, né, irmãos? Enfim. No dia seguinte, é o verso 9, tá? No dia seguinte, por volta do meio-dia, é na NVI os meninos. Por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Diga, para orar. Quem que ao meio-dia, meu amigo, vai ao terraço orar, velho? Diga, Pedro. Apaixonado por Jesus. Tendo fome, queria comer. Porque depois de uma boa oração, quem que não tem fome, né? Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Uau! Eu vou falar uma coisa para vocês, pentecostais. E essa palavra êxtase, que não é uma droga, e não é apenas um arrepio. Essa palavra êxtase aqui é que Pedro foi tomado por algo. E ele entrou num mover poderoso. Eu quero declarar isso sobre seus momentos de oração. Em nome de Jesus. É sério. Que ao meio-dia você sinta desejo de orar. Se a sua casa tem terraço ou não, você vai separar um tempo para ter um momento de êxtase com o Senhor. Amém? Você vai ficar chapado na presença. Oh, glória! No mundo você chapava com outras coisas. Agora aqui para Deus você vai chapar da presença do Senhor. Eu gosto de Luiz Hermínio, ele fala aqui. Ele fumou muita maconha e quando ele converteu, ele fala que é muito melhor o chapado no espírito. É feio, eu sei que tem alguns escandalizando aqui agora, mas é bem por aí o caminho. No verso 11, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come.
Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Quero explicar o contexto. O Senhor estava mostrando para Pedro animais que, segundo a lei, eram impuros. Não vou entrar em detalhes especificamente dos animais. Basta crer nisso. E de repente a visão era Deus dizendo: Pedro, pode matar e comer. Aí Pedro: não, Senhor. Existe uma lei. É como se ele dissesse: existe uma lei que inclusive foi criada pelo Senhor, que diz que não é para comer. Porque é impuro. Porque isso vai me tornar impuro. E eu estava agora mesmo, não sei se você ouviu, num momento de oração. Estou em êxtase, diga-se de passagem. E continua o texto. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Eu acho incrível na vida de Pedro que as coisas acontecem sempre 3 vezes para ele. Olha para o irmão do lado e diga assim: 3 vezes para Pedro. Para você tem que ser quantas? Pedro nega 3. Pedro tem que falar 3 vezes que ama. E aqui nesse cenário o Espírito de Deus tem que insistir 3 vezes para Pedro entender. Ei, Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. Estamos em uma nova aliança. O velho se passou, eis que tudo se fez novo. Tu não entendeu ainda. E continua o texto. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Homens enviados por Cornélio, ímpio, segundo a Bíblia, gentios. Olha para o irmão e diga assim: igual tu. A menos que você seja judeu, da linhagem de uma das 12 tribos, éramos nós. Cornélio era igualzinho a gente. Porém, Cornélio enviou uns homens na casa de Pedro, para pegar Pedro, para levar na casa dele. Pensa num rebuliço. Pedro foi orar, lembra da oração em êxtase? Deus mostra essa visão para preparar Pedro para esse encontro. Preste atenção. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, rejeitado por todo o povo judeu. Diga: rejeitado por todo o povo judeu. Ou seja, por todos aqueles que se consideravam melhores do que os demais, porque Deus era com eles. Só que esse Cornélio era um homem justo e temente. Beleza. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os hospedava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Presta atenção. Esse Cornélio enviou uns caras buscar Pedro e chamou um monte de amigo íntimo e algumas pessoas que ele gostava muito para esperar Pedro. Porque eles sabiam que por conta que o anjo havia dito que Pedro estava ali, que era para trazer Pedro, ele preparou todo o ambiente. Diga: preparou o ambiente. Fala com autoridade, fala assim: preparou o ambiente para receber a palavra. Olha esse cara, esse Cornélio aqui é diferenciado. Ele preparou o ambiente para receber a palavra. Eu quero aqui abrir um parênteses bem rápido. 10% de tudo que Deus quer fazer na sua vida em um culto, de 100% do que Deus quer fazer na sua vida em um culto,
10% acontece nas 2 horas do culto. 90% é antes e depois do culto. Isso vale para uma conferência, isso vale para um curso, seja ele cristão, e seja ele também até mesmo um curso de qualquer outro lugar. Ou seja, revolver e preparar a terra do coração para receber a palavra é talvez mais importante do que recebê-la. Porque não adianta nada você estar com a terra dura e jogar a semente, vai secar, o sol vai secar, as aves vão comer, alguma coisa vai dar errado. Vocês estão entendendo isso aqui? Por isso é necessário, queridos, que nós nos desarmemos, preparemos o coração, ansiemos pela palavra para recebê-la. Agora em novembro, nós vamos ter um encontro com Deus, correto? Quem é ousado de ir? Levanta a mão. Que vai nesse próximo que está aqui. Uma meia dúzia de desesperados, né? Por Jesus, velho. Eu aconselho vocês, uma semana antes, revolver a terra do coração de vocês. E no final de semana do encontro, se prepare, porque algo extraordinário vai acontecer. Eu estou falando extraordinário mesmo, por experiência de alguém que já viveu. Porque você pode estar num ambiente mais incrível, mais profético, mais sobrenatural, mas se você não estiver com o coração disponível e quebrantado, é bem possível que você não vai receber nada. Se receber, coisa pouca. Aleluia. Então fecha esse parênteses. Cornélio então era diferenciado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Porque não é possível, Cornélio ainda não havia tido um encontro genuíno, ele era temente a Deus, o anjo tinha falado com ele, mas o anjo falou para ele trazer esse homem. Então até então, ele por ser gentil e não conhecer ainda o coração do Senhor, Cornélio disse, cara, esse Pedro deve ser, no mínimo aí, o amigo íntimo do Senhor, e eu quero me prostrar aos pés dele. E quando ele prostra, Pedro fala assim, mas Pedro fez se levantar, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você, rapaz. Olha o Pedro. Oxe, não, amigo. Se levante daí, você ficou doido. Eu sou judeu. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. É o primeiro mandamento. Ficou maluco? Levanta daí, porque eu sou um homem igual a você. Eu poderia abrir um parênteses aqui para quebrar a idolatria a líderes por aí. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Diga, muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu. Há 4 dias eu estava em minha casa orando e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Sabe o que eu acho interessante? O cara ainda não conhecia Deus, ele era considerado um povo gentil, ou seja, quem não tem Deus, mas mesmo assim dentro dele tinha um anseio poderoso pelo Senhor. Ao nível que as suas boas obras, as esmolas, o que são esmolas? São ofertas que você faz para as pessoas. E diga-se de passagem, essa exclusiva oferta, a sua mão esquerda não pode saber o que a direita faz. Esse cara é diferente, é ou não é? A Bíblia, quando fala assim, quando você for dar esmola, ela não fala isso, a sua mão direita não sabe o que é a esquerda. Essa é a única oferta. Dentro do cenário de dízimos, ofertas, primícias, essa é a única. Por isso que tem muita gente que diz assim, quando você for abençoar um irmão, não pode contar para ninguém. Isso não é bíblico, a menos que o irmão peça. A oferta de esmola é que a gente não deve contar para ninguém. Essa você não pode de maneira alguma falar, nem tocar trombeta igual faziam os fariseus. Por isso que Jesus disse aos fariseus, quando vocês ofertarem, ou quando vocês jejuarem, ou quando vocês fazerem qualquer coisa, não façam para se amostrar. Entenderam até aqui? E esse cara
chamou a atenção do coração de Deus, ao nível de Deus enviar um anjo na casa dele, para dizer assim: Cornélio, suas orações foram ouvidas. Deixa eu dizer para tu aí, é tão bom quando Deus escuta a nossa oração, não é? Só que esse cara aqui, ele bateu na porta do céu, que nem dizia uma música antiga de Zé Ramalho: bate, bate, bate na porta do céu, né? Esse profeta Zé Ramalho, ele bateu na porta do céu, irmãos, com as suas orações, mas as suas mãos não estavam vazias. Isso fala muito ao nosso coração. Isso fala demais. As orações de Cornélio batiam na porta do céu, mas todas as vezes que ele batia, as mãos dele estavam cheias. As suas mãos estavam repletas de coisas que abençoavam as pessoas. E mais uma vez eu quero fazer essa pergunta: o que te falta, Pedro? Ou o que te falta, Fabiano? O que te falta, Marcelo? O que te falta, Tiago? Deus se lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, o anjo dizendo ainda: e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Trava aqui. Pedro disse assim: agora eu percebo. Diga assim: eu percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não faz distinção de pessoas. Deus abençoa o pobre, abençoa o rico. Deus é bom com o ruim, Deus é bom com o bom. Aí ele disse isso: agora eu percebi. É como se ele dissesse: eu entendi. Já entendi agora. Que nem diz o meme. E aí ele continua: me perdi aqui. 35, verdade. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Aqui, o Pedro já esqueceu a questão do judaísmo. Porque nesse contexto, Pedro ainda estava muito enraizado no judaísmo. Tanto que se não fosse o anjo aparecer para ele, ou seja, a visão que ele teve, ele não iria com os enviados de Cornélio. Ele não iria, tanto que ele disse isso no texto. Se não fosse a visão, eu não estaria aqui com vocês. Ele não disse? Disse ou não disse? Participa aqui comigo, disse ou não disse? Vocês vão entender no final. E aí esse homem, ele está agora abrindo o coração e dizendo assim: já que Deus não faz mais distinção de pessoas, então o evangelho também é para vocês. Então o evangelho é para a igreja, ou seja, o evangelho é para o mundo. E aí então ele começa a dizer: então já que o evangelho é para vocês, eu tenho uma boa nova. Então assim, o que eu estava escondido aqui, que eu não ia contar para ninguém, agora eu vou revelar para vocês. Vocês estão sabendo de Jesus Cristo? Essa é a boa nova. E Pedro começa a dizer isso. Olha só. E ele era Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ei, o Pedro aqui não está falando de uma leitura que ele fez nas Escrituras. Pedro aqui está falando de algo que ele
presenciou, ele é testemunha ocular disso aqui. Ele está falando de um banquete de Jesus ressuscitado ao terceiro dia com ele. Imagina a autoridade desse homem. A autoridade de Pedro nesse exato momento, eu fico imaginando as pessoas perplexas com aquilo que ele estava dizendo. Porque até então, para Cornélio, para todos os seus amigos, para toda a sua família, Deus era um Deus longe, e ele estava tentando chamar a atenção desse Deus e conseguiu, e agora mais do que chamar a atenção, ele atraiu para dentro da sua casa um de seus discípulos próximos, cujo discípulo Deus o colocou como talvez o líder dos demais. Até ao assistir The Chosen, você vai perceber que Pedro era colocado como o líder deles, não era? A maioria dos estudiosos entendem que Pedro era o cabeça. Talvez por ser mais velho, os demais eram muito jovens, né? E ele, por ter esse temperamento sanguíneo, assumia sempre a frente das coisas. E aqui nesse momento, eles estão ouvindo uma pregação, meu irmão, não é de Luciano Subirá. Eles não estão ouvindo uma ministração de Billy Graham ou de Jonathan Edwards, que são homens incríveis na palavra. Eles estão ouvindo o próprio Pedro, que viu Jesus ressuscitado, que ouviu da boca do próprio Messias o comissionamento. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, anunciem as boas novas, batizem eles em meu nome, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Façam isso. E aqui Pedro tinha se esquecido, porque se não fosse a visão, Pedro não estava aqui. E mais uma vez então, Pedro continua. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Queridos, o coração sedento daqueles caras, mas a autoridade na palavra é igual pólvora e faísca, meu amigo. É por isso que eu falo, se não prepararmos o ambiente para receber, se não mexermos a terra dentro do nosso coração, pode ser o Billy Graham pregando, não rola. Agora, se nós estivermos com a pólvora do nosso coração seca, meu amigo, pode ser um bingazinho perdendo o gás, aquilo ali acende, que inflama, que incendeia todo o ser. A palavra de Deus não é um bingazinho acabando o gás, muito pelo contrário, é uma chama viva de fogo ardente, que quer nos consumir por inteiro. A maioria do ser crente anda seco, endurecido, envolvido com redes sociais e tantas preocupações esses dias, que a terra do coração está endurecida e Deus está falando conosco. O que te falta, Pedro? Talvez o que te falta, Pedro, é revolver a terra do coração. Sabe, esses dias atrás eu ouvi algo importante e agora eu aplico isso em muitas coisas. Conselho de sexualidade. Casal com problema. E aí o conselheiro disse assim, olha, o problema de vocês não é patológico, nem físico. Eu vejo que vocês dois não se desejam. Isso era um conselho assim, sabe? E aí ele fez uma série de recomendações e a mais importante, ele disse, era a última. E para adiantar, para não tomar muito tempo, a última era assim: pense nela o dia inteiro. E você pense nele o dia inteiro. Sobrou um tempinho, fique pensando. Fique desejando. E aí eu falei, cara, isso faz muito sentido. Porque, perceba, quando você tem um direcionamento, e o pensar aqui é pensar literal no que você está pensando, quando é casado, viu, irmão? Eu estou dando um exemplo para você entender que a vida desse casal é outra. Porque tantas preocupações, tantas coisas envolvendo a mente, o cara só pensando, sabe, em trabalho, em finança, conta, sabe, coisa que não está dando certo. E chegava em casa, o cara não tinha estímulo, e muito menos ela. Então a recomendação é para que eles deixem essas preocupações e comecem a se desejar na mente. Eles comecem a formular pensamentos, estratégias, coisas bacanas na mente.
E essa mesma aplicação, escute aqui, crente maduro, para você não se perder, vale para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Perceba quando você está apaixonado, ou quando você estava, né? Gostaria muito que você esteja, ou que pelo menos se mantenha sempre apaixonado. E diga-se de passagem, as coisas mais incríveis que o homem fez na terra foram feitas por homens apaixonados por aquilo. Isso já diz muita coisa pra gente, não é? Quando a pessoa está apaixonada, ela só pensa naquilo, velho. Ela não vê a hora de sair e ver aquela pessoa, ou fazer aquela determinada situação, sabe? Assim também precisa ser o crente se preparando para receber uma palavra. Eu venho num culto de quarta-feira, que diga-se de passagem, você está de parabéns. Porque nós somos uma igreja muito maior do que está aqui, e a maioria do pessoal escolhe fazer outra coisa ao invés de vir adorar e ouvir a palavra. Num dia como hoje. Uma salva de palmas para você aí. Venceu o cansaço, a sogra, o diabo, venceu todo mundo e chegou aqui. Glória a Deus. Mas não é fácil, né? Mas a gente está aqui, aleluia. Uns ali estão falando, não, eu só estou aqui por causa da escala mesmo. Fato é que esse desejo, ele vai fazer com que aquilo que você deseja seja atraído. É sério. Irmão, acredite no seu pastor. Comece a desejar o avivamento e buscar por um avivamento. Comece a desejar, pensar naquilo, pensar na experiência, pensar nas estratégias, ler sobre aquilo, se envolver com pessoas que desejam isso. Meu amigo, daqui a pouco você se torna uma tocha viva. Pastor, o meu ministério é de ensino e eu sou apaixonado por isso, mas eu estou parado. Que talvez, a pergunta talvez seja essa: o que está te faltando, Pedro? Que a principal aplicação que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração hoje é bem essa. É pessoas que Deus tem chamado, mas se esqueceram do chamado. E Deus está perguntando: o que está te faltando, Pedro? É isso. Você só vai ser completo a hora que você aceitar aquilo que você nasceu para fazer. Você só veio nesse tempo aqui por um propósito. Você está entendendo, igreja? O que te falta, Pedro? Pedro não estava entendendo que ele tinha uma missão. E que a missão de Pedro incluía pregar o evangelho aos gentios. Mas o coração dele ainda era muito legalista. A lei fala do quê? De força humana, braço do homem, fazer do seu jeito. E Pedro é especialista em tentar fazer do seu jeito, sim ou não? A gente poderia citar inúmeros exemplos de Pedro tentando resolver do jeito dele. É ou não é? E tu é igual Pedro. Só que o tentar resolver do seu jeito não só te traz consequências ruins, como você está dizendo para Deus que Ele não é suficiente para fazer. O fazer do nosso jeito não é um ato de brincadeira diante de Deus. A lei não veio pela vontade de Deus, ela expressa o caráter dele, ela é santa, ela é justa, ela é boa, segundo Paulo, mas a lei nunca foi a vontade de Deus para o homem. Deus sempre foi gracioso, vocês estão entendendo? E aqui nesse cenário nós estamos vendo um homem cheio de autoridade e de propriedade, pregando para uma plateia sedenta, meu amigo. Enquanto ele prega, então o Espírito desce. Pum! Aqueles homens são cheios. Até os amigos do cara foi cheio. Sabe por que eu falo que os amigos estavam cheios, queridos? Porque esse Cornélio deve ter incendiado todo mundo. O anjo desceu aqui em casa. E ele mandou buscar esse cara. Então você hoje, por mais que ele tenha compromisso, desmarque. Porque algo vai acontecer aqui. Se você está fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus, pare. Chama o fulano, chama o Fabiano. Não, o Fabiano disse que vai ter um compromisso, a sogra dele está fazendo aniversário. Fala para ele abandonar essa sogra dele e traz ele para cá, porque o negócio vai ser feio hoje aqui. Ou então traz a sogra para ela comemorar junto com nós. Porque a Bíblia diz que todos que estavam naquela casa
foram cheios do Espírito Santo. Todos creram em Jesus. Todos creram em Jesus. Vamos continuar o texto para me pular para outro contexto. Olha lá, o verso 45 diz, vou ler o 44 de novo. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Que é isso aqui, cara? Os caras estavam pasmos. Ué, mas não é possível o que recebemos em Pentecostes. Eles eram judeus e eles se achavam por ser judeus. Então nós somos judeus, então por isso que nós somos judeus e recebemos o Espírito. Aí eles vão ser enviados aos gentios. É a mesma coisa você dizer assim para o bolsonarista, um petista foi batido. Nossa, Deus. Fala brincando. E vice-versa, tá? Para ninguém me tacar Bíblia e pedra. O raciocínio é que eles estavam pasmos, dizendo assim, como isso aconteceu? Os gentios também podem ser batizados no Espírito Santo. E o verso continua, 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Os caras receberam Jesus, foram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Tudo começou com um desejo. Tudo começou com um desejo ardente de um homem. Um homem. Diga um. O que te falta, Pedro? O que está faltando, Pedro? O que você está faltando entender? Pula lá para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele assim, o que te falta, Pedro? Seja espiritual, sério mesmo, fala para ele assim, o que te falta, Pedro? Eu quero que essa pergunta ecoe na sua alma. No mais íntimo do seu ser. Vamos ouvir de novo sobre Pedro? Quem topa? Verso 11 diz assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, esse já é um cenário onde Paulo já havia se revelado a Pedro. Lá naquele Atos, lá no Atos ali, ainda existiam rumores e eles tinham medo de Paulo. Porque Paulo era um perseguidor da igreja e demorou tempo para esses caras conceber a ideia de que Paulo tinha tido uma conversão. E aí agora aqui nesse cenário eles já tinham entendido que Paulo era da paz. Que Paulo era gente boa e que estava do lado deles. E aí olha só. Quando porém Pedro veio a Antioquia, isso quem está escrevendo é Paulo, tá? Enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Paulo está falando de quem? De quem? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como um gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé
em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Só até aí. Perceba que o Pedro, lá atrás, eu não disse para vocês dizer assim, agora eu entendi. Vocês lembram que Pedro disse isso? Lembram ou não lembram? Na hora que ele viu o gentio desejando, o povo desejando e o Espírito Santo, ele falou, agora eu entendi. Então o evangelho também é para os gentios. Beleza até aí. Aqui nesse contexto, nós estamos vendo Pedro já envolvido com os gentios. Mas o envolvimento de Pedro com os gentios ainda era limitado. Ou seja, Pedro ainda não tinha se entregado completamente ao seu chamado. Quando chegavam os judeus, ele se afastava dos gentios. O cara estava comendo com eles, dando risada. Eu fico imaginando ele sentando à beira da mesa, assim, todo mundo dando risada, trocando uma ideia. Pedro já tinha evangelizado os caras, aquele negócio todo, porque ele é cheio de autoridade, sim ou não? Vocês viram? Possivelmente esses caras já tinham sido batizados no Espírito Santo também. Porque onde esses homens colocavam as mãos, que você não tem noção do poder que era. A Bíblia diz que a sombra do Pedro curava. Pedro é o cara que entrou na Porta Formosa, o cara estava aleijado na beira ali pedindo esmola. Aí Pedro falou assim, dinheiro eu não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o cara foi embora. Pedro é aquele homem que quando Jesus vinha por sobre as águas, todo mundo deu um grito pensando que era um fantasma. Ele disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa ir contigo. E Pedro, meu irmão, anda sobre as águas. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Você não vai ver na Bíblia nenhum outro homem, a não ser Jesus, homem, né? Andando sobre as águas. Ele é diferenciado no nível mais alto que tem. Só que aqui nesse texto nós estamos vendo a hipocrisia de Pedro. A vergonha de Pedro por estar andando com gentios. A vergonha de Pedro por não conceber ainda a ideia de que os gentios também é igual a ele. E isso fez com que Pedro criasse, talvez, dentro do seu coração, uma resistência de se entregar completamente ao ministério que Deus mandou. E a pergunta que fica no ar é, o que está faltando, Pedro? O que está faltando para você se desprender totalmente e se entregar naquilo que Deus mandou você fazer? Porque você considerava impuro. Você considerava aquilo ali que era algo que Deus não se agrada. Beleza, Deus já disse que é algo precioso, que Ele purificou e que é para você abençoar e para você evangelizar, e você tem vergonha. O que te falta, Pedro? Ao nível de Paulo, um cara que veio depois de você, que conviveu muito menos do que você com Jesus. Diga-se de passagem que nem viu Jesus como você viu. A Bíblia diz que Paulo teve uma experiência com a voz de Jesus. Mas em carne como Pedro, não. Eu garanto, irmãos, que Pedro olhou o olho de Jesus. Se o olho daquele cara que o Ângelo Basso disse, de Gregório McDutt, Gregório, falava que ele ama Jesus, imagina o olho do próprio Cristo. E mais, desfrutou do perdão da própria boca de Cristo, quando perguntaram para ele 3 vezes se o amava, depois de ele ter negado. Não faz sentido, depois de ter experimentado tão grande graça, tão grandes bênçãos, grandes experiências, e ainda ter limitações de entrega. O que te falta, Pedro? Deus está dizendo isso para nós. O que você está esperando viver para se entregar completamente? Porque a entrega não completa de Pedro significa, ou é sinônimo, da procrastinação, da perdição dos seus filhos. E Deus vem falando isso com a gente já tem um tempo. Eu não sei se você já viu. A nossa omissão em se entregar completamente ao que Deus mandou está fazendo com que as pessoas se percam.
E eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que cruzaram nossa vida pela nossa omissão, não serão salvas mais. Vou dizer uma coisa para você, ore por misericórdia, porque temos perdido muita oportunidade, como igreja. Eu não estou pregando só para esse público aqui, eu estou na internet. Amanhã, como dizia aquele hino antigo, é muito tarde. Lembro de um coro antigo que quando a gente fazia apelo, que cantava assim. Toda vez eu vou cantar, eu me esqueço. Amanhã pode ser muito. Me dava um medo. Às vezes eu já tinha aceitado Jesus, eu estava bem feliz com Jesus, mas quando cantava amanhã pode ser muito tarde, dentro de mim eu vasculhava, mas será que realmente, cara? Porque se ficar uma fagulha de dúvida, eu vou lá na frente, porque se amanhã for tarde. Então esse receio, sabe, de me entregar completamente para a minha salvação, era ardente no meu coração, quem dirá para o meu próximo. Eu quero ser um instrumento útil, acessível e eficaz para o Senhor salvar os meus irmãos. Com o meu dom, com o meu talento, com a minha disposição, com o meu recurso, a influência, com tudo que eu possuo, provisoriamente, diga-se de passagem. Agora, Pedro, não faz sentido você ser repreendido como o discípulo mor. É ou não é? O discípulo chefe. A gente poderia até dizer que ele é o 04. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e vem Pedro. Eu fico imaginando Elias me escutando agora, né? Davi. Brincadeira, mas Pedro foi comissionado a comandar os 12 depois que Jesus foi. De pelo menos arquitetar os caras para enviá-los. Era para Pedro estar aqui no lugar de Paulo. Não sei se você sabe, Pedro ficou com os judeus, a evangelização dos judeus, e Paulo que assumiu a responsabilidade dos gentios. É triste ou não é? Por conta da dureza do próprio coração, das resistências do próprio coração, que a gente não sabe o que é. Um dia vamos saber. O que fica na minha mente e que precisa ficar na sua, é que a gente não precisa de grandes experiências para obedecer a Deus. Escute, igreja. Nós não precisamos de um anjo descer lá na minha casa, quando eu estiver orando no terraço, para saber que Deus tem um chamado na minha vida, e para que eu obedeça. É incrível se isso acontecer, tá bom, mas o que adianta o anjo descer, ele falar, e você não se posicionar? O que está faltando, Pedro? Você já escutou que Deus purificou e que é para você ir? E não parar. E pior, a Bíblia diz que depois ele vê o Espírito Santo descendo sobre os gentios, ele batizou os gentios, ele foi para os gentios, e no meio do caminho ele retroagiu, ele voltou. Será que na cabeça dele ele não ficava lembrando daqueles gentios, dos amigos de Cornélio? É isso que eu fico pensando às vezes. Ô memória curta dos crentes, cara. Que Deus nos dê uma memória melhor. Sabe, para a gente parar de ser folha seca. Deus já disse tantas vezes, você já passou por tantas coisas. Deus já te livrou de tantos perrengues. Aí vem você agora com esse problemiquinha de nada. Deus está te lembrando, filho, dá uma olhada para trás. Considera o seu passado agora rapidinho. Eu já te livrei tantas vezes, já provi tantas vezes. Por que vai ser diferente agora? Você concorda comigo, igreja? E a gente insiste em querer desanimar por coisas pequenas. A abandonar a vocação por conta de pessoas. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Água com gás chegou bem no final, ó.
A pergunta do Senhor para o nosso coração é: o que está faltando, Pedro? É sério. Fale o seu nome agora. O que está faltando? E fale o seu nome. O que está... Vamos falar igual. O que te falta? Flávia, Tiago, Gustavo, o que te falta? Para você se entregar completamente. Sem reservas. Sem medo. Ele não disse assim para aquele jovem rico: Senhor, deixa primeiro eu vender minhas coisas. Ou ao outro, o seu pai tinha morrido: Senhor, primeiro deixa eu sepultar meu pai. E ele disse: não, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Sabe, Jesus não é insensível. Ele só estava provando o coração daqueles caras. Ele sabia que o rico não ia. Ele sabia que aqueles caras que estavam, aquele cara que o pai estava morto não ia. Ele conhecia o coração, assim como ele conhece o nosso também. Só que o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje, porque talvez, pode ser, que seja a última. Acredite nesse jovem pastor, que não tem cara de pastor. Talvez o que Deus está falando aqui, o que te falta, Pedro, para um posicionamento que, se não tivermos, amanhã pode ser tarde. Deixa eu orar com vocês. Feche os seus olhos. Senhor, nós amamos a sua presença. Senhor, nós amamos a sua casa, as suas coisas. E é bem verdade que temos resquícios, empecilhos internos que incansavelmente têm roubado a sua presença de ser desfrutada, que incansavelmente tem nos feito distrair com as coisas dessa vida. E nos pegamos, às vezes, muito pior do que Pedro. Ele apenas tinha vergonha. Muitas vezes a gente tem desprezo e indiferença com as suas coisas. E somos acometidos pelo pecado. Por vezes não é nem por insistência de Satanás. Somos nós mesmos, Pai, que desejamos. E o nosso coração está aqui, aberto. Aberto para o Senhor fazer alguma coisa. Mostrar para a gente o que está faltando. Porque se a gente sabe, pelo menos revela, porque a maioria de nós não sabemos. Desenha se for necessário. Voltei em tua presença. Se for necessário, revela. Aos teus pés. Só o teclado, por favor. Só o teclado. Eu insisto em dizer que o Senhor esteja trazendo à nossa memória. Deixa as luzes acesas. Eu quero ver meus irmãos. Isso. De olhos fechados. Eu quero que o Espírito Santo te traga à sua mente. Sabe o que te falta? Qual o posicionamento que falta? O que impede a entrega genuína? É um relacionamento que entra na sua vida e te rouba de Jesus? Rouba a vocação, rouba de você o propósito, desvia você da rota. Um relacionamento diante de um manancial do que, sabe, que Deus tem. Um emprego rouba você de Jesus. Talvez a cultura da sua casa não favorece, beleza. Mas eu acredito numa cultura soberana que está em você e que precisa fluir de você para cobrir essa cultura que está lá na sua casa. Até quando você vai ficar dando justificativas? Colocando empecilhos, colocando dificuldades para se posicionar. Deus está dizendo:
claramente para essa igreja: pode ser que amanhã seja tarde. Não brinque com as coisas do Senhor. Não brinque de ser cristão. Nós não temos tempo nessa terra para ficar perdendo. Tudo em nós precisa refletir o Cordeiro. Até nossos erros precisam ser erros de cristãos. Erros honestos. Com arrependimentos genuínos. Eu não quero te emocionar. Eu quero, de verdade, que o Espírito Santo te entristeça pela omissão com as coisas dele. As nossas orações são egoístas. Elas só nos favorecem. E favorecem os nossos. Os nossos clamores são vazios. As nossas mãos estão vazias. Cornélio não tinha Jesus. Cornélio ainda não era batizado. Cornélio ainda não tinha o Espírito Santo. Mas as suas orações chegaram ao céu. As suas mãos cheias chegaram ao céu. E as nossas? E as nossas mãos? E as nossas orações? Eu vou te explicar o porquê que as nossas mãos e as nossas orações muitas vezes não têm chegado aos céus. Porque nossas obras são mortas e as nossas orações são vaidosas e egoístas. As nossas orações, elas se resolvem com dinheiro muitas vezes. E o Senhor está dizendo: o que te falta, Pedro? O que te falta? Talvez o que te falta, Pedro, é nascer de novo. É encontrar de fato com a minha vontade, com a minha presença. Talvez o que te falta, Pedro, é amor. Você não ama. Oh Espírito Santo, envolva-nos com temor. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. E numa nuvem de glória, de arrependimento, que o Senhor nos devolva ao lugar que não deveríamos ter saído. Para que não cheguemos ao final das coisas e ouvirmos como a igreja de Laodiceia ouviu, como a igreja de Éfeso ouviu. Nós não queremos trabalhar, Pai, para um Deus que a gente não conhece. A gente não quer levantar as nossas mãos de maneira incoerente com a vida que a gente leva. A nossa boca vai cantar as canções das nossas experiências. O Salmo de número 126 diz: quando estávamos indo cativos na Babilônia, os opressores nos pediam uma canção. Pediam que nós cantássemos uma canção. Mas como nós poderíamos cantar uma canção em terra estrangeira? Como cantar uma canção de Sião, sendo escravos em uma terra estrangeira? Este era Israel, por conta de seu orgulho e sua arrogância. Escravos, cativos na Babilônia. Eles penduraram suas harpas, suas flautas no salgueiro e diziam:
nós não vamos mais adorar. Nós não vamos mais fazer nada. Não temos mais força para adorar. Nós não somos escravos mais. A palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou, não é mesmo? E a Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Há liberdade para os filhos de Deus, caso eles queiram. Mas o que eu vejo é que o povo, mesmo com a bandeira de liberdade, com as suas harpas e suas flautas ainda penduradas no salgueiro. Os opressores nos pedem uma canção, mas vocês não estão debaixo de opressores. Não, a Bíblia diz que o opressor foi colocado como estrado dos seus pés. A Bíblia diz que aquele que antes escravizava, hoje está debaixo dos nossos pés. Mas por que que as nossas harpas e as nossas flautas ainda estão penduradas no salgueiro? Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. E que se levante então uma geração, que se levante o povo, que não falta nada. E que a resposta de hoje não seja dada apenas pela nossa boca, mas pela nossa vida. Quem somos nós para nos compararmos com Pedro? Porém, nós somos irmãos assim como Pedro é. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo Deus. Pedro desfrutou e viveu de coisas extraordinárias, assim como nós também podemos desfrutar e viver de coisas extraordinárias. Aleluia. Ainda de olhos fechados, Pai, eu te apresento os meus irmãos, seus corações, apresento ao Senhor seus ministérios, suas vocações, seu chamado. Muitos, Pai, estão em tempo de angústia e aflição. Muitos deles estão passando por coisas que não eram para estar passando, mas por conta de desobediência, frieza, estão envoltos em problemas, situações desnecessárias aos seus olhos. Porém, ainda dá tempo. Eu amo essa palavra. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você pode dizer isso bem baixinho, diz que assim, ainda dá tempo para mim. Vai chegar um dia que essa palavra não vai mais fazer sentido. Vai chegar um dia que ela não vai ser mais usada. Mas ainda dá tempo. Pai, eu os entrego diante de Ti e os abençoo com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Assim como o Senhor pediu para que ministrasse essa mensagem, coisas do seu coração, eu recebo também essa mensagem no meu coração. Nós recebemos essa mensagem no nosso coração. Como igreja, nós responderemos, Pai, essa pergunta com a nossa vida, na prática, em nome de Jesus. Diga amém. Amém mesmo? Diga amém. Com autoridade, diga amém. Então aplauda Jesus. Pode ser.